continuidade ao capítulo Filipenses, capítulo 1, a seguir, que o apóstolo Paulo, dentro desses 4 capítulos, ele está tratando de alguns pregadores que estão pregando Cristo realmente, só que eles estão pregando por inveja, porfia, por dinheiro e assim sucessivamente. Veja nesse segundo vídeo o que disse o apóstolo Paulo no verso 27 do capítulo 1. Somente devemos portar a vós diligentemente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vós seja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente comigo, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Verso 28. E em nada vos espanteis dos que rejeitem o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então veja que Paulo está agora aqui exortando aos filipenses a perseverar ao amor fraternal, à humildade e santidade. Paulo, ele vai dizendo no verso 28 que em nada vos espanteis, que era para os filipenses não se espantar, porque havia ali alguns tipos de pregadores que está pregando o evangelho, realmente estão pregando Cristo, mas porém é para o fim da perdição deles. Verso 28, em nada vos espanteis dos que resiste o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós de salvação, e isto é de Deus. Então veja que para nós que estamos pregando o evangelho sinceramente, como Paulo está dizendo, de corpo e alma e espírito, em santidade, né? Em santidade, esses é para salvação que Paulo está dizendo. Agora os que estão pregando o evangelho, indício, a palavra indício quer dizer sinal, perdição quer dizer perda. Então indício de sinal de perda de salvação. Eles estão pregando o evangelho, então, mas não são salvos, não serão salvos, a não ser que eles se arrependam, né, de todo o coração, de todo o corpo, de toda a alma, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, né, de corpo e alma e espírito, se entrega realmente ao evangelho de Jesus. Verso 26, porque vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então veja bem que essa classe de pregador que Paulo está orientando, eles não querem padecer por Jesus, pelo evangelho. Eles querem pregar um evangelho light, um evangelho mamãozinho com açúcar, melzinho na chupeta. Eles não querem falar de prisões, eles não querem falar que o cristão passa por momentos difíceis, eles querem falar somente a palavra que eles querem falar, não aquilo que Deus quer falar. Então ele está dizendo no verso 29, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Porque a Bíblia diz que Satanás crê e estremece, os demônios crê que estremece também. Então não basta você crer apenas em Cristo, você tem que sofrer por Cristo, pelo evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Paulo está falando sobre esse verdadeiro evangelho. E Paulo cita aproximadamente 3 tipos de pregador. Um é por inveja, outro por porfia e o outro por amor. E Paulo é um desses pregador que prega por amor. Paulo, se fosse pregar ganhando dinheiro, fazendo campanha
de envelopes ungidos, de azeite, de fogo, assim sucessivamente, como você vê por aí, em denominações, em igrejas que fazem esse tipo de campanha, trazendo amuletos para dentro da igreja. Isso é o prejuízo da igreja evangélica, de muitos que adaptaram, acostumaram só a fazer campanha, não tem vida de oração, não tem vida de santidade. Eles crêem realmente em Jesus, mas não adianta só crer em Jesus e não padecer por Jesus, e não obedecer por Jesus, e não santificar a sua vida por Jesus. Paulo está dizendo no verso de número 29, porque vós sois concedidos em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Verso 30, tendo mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste está em mim. Então este é o apóstolo Paulo, que pregava o evangelho por amor. Então nós vemos aqui que tem alguns pregando nesta igreja, realmente estão pregando por vanglória, né? Por se querer gloriar, por querer fama. É o que nós vemos no meio aí hoje do evangelho, cantores, pregadores que querem fama, e quer isso aqui, ó, aplauso. Não quer sofrer por Jesus, eles crêem no evangelho, eles crêem em Jesus. Mas não basta só crer em Jesus, meu querido ouvinte. Não basta você crer em Jesus ser um religioso, você tem que crer e padecer, provar realmente que você é cristão, você tem que padecer pelo nome de Jesus. Capítulo de número 2 diz, portanto, se há alguma conforto em Cristo, e se há algum consolo de amor, e se há alguma compaixão no Espírito, se algum entranhável afeto, compaixão, complete o meu gozo, para que sinta o mesmo. Então Paulo está dizendo que eles têm que sentir o mesmo, este afeto, essa comunhão no Espírito, essa entranhável afeto e compaixão, completar o meu gozo, para que sinta o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Entendeu? Então esse é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Não pregar por fama, por glória, por inveja, por porfia, por dinheiro. Não. Você tem que pregar por amor. Verso de número 3. Nada faço por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Então veja aí, este é o evangelho genuíno que se deve ser pregado. Paulo está dizendo, Paulo está nos mostrando aqui, Paulo está nos mostrando esta realidade, que ele vai dizendo, nós acabamos de ler aqui o verso de número 3, nada faça por contenda. É isso que estava fazendo alguns pregadores ali. Ele estava fazendo por contenda. Por contenda, ele estava fazendo porfia, quer dizer, discussão ou contenda. Então esse era o tipo de pregador que estava circulando. E Paulo está recomendando, dizendo nada faça por contenda ou por vanglória. Isso que eles queriam vanglória, queriam que o nome deles fosse citado, entendeu? No altar, no microfone, entendeu? Tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, aí ele está dizendo por vanglória, mas por humildade. Então é isso aí o verdadeiro pregador, o verdadeiro evangelho, é isso aí. Por humildade, cada um considera uns aos outros superior a si mesmo. Nunca querer se gabar. Então esses pregadores que estavam circulando, eles percebem que Paulo, o grande apóstolo, está preso, e eles querem se gabar. Entendeu? Querem se gabar, querem pegar por vanglória, quer dizendo, nós somos pregador também do evangelho e nós estamos livres. Entendeu? E quanto isso, Paulo estava preso, mas Paulo está dizendo que o verdadeiro evangelho é o evangelho humilde. O verso de número 4, não atende cada um para o que é seu próprio, mas cada qual também para o que é do outro. Então,
não se apegar às coisas desta vida. Então esses pregadores que estavam ali, era pregador de campanha, daquele pregador que faz a campanha, somente a campanha da prosperidade, e vai passar o envelope ungido para você trazer uma contribuição. E por muitas vezes, fica atento a isso. Fica atento a isso, por muitas vezes eles vai dizer ainda o valor. Fica atento a isso, né? Segundo o valor que eles vai dizer para você contribuir, você tem que contribuir segundo o desejo do teu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Não vai na onda deles não, porque se você for na onda deles, de muitos deles, eles vão te deixar sem um centavo no bolso. Eles não têm pena. Eles são como lobos devorador. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então este é o verdadeiro evangelho, que haja o mesmo sentimento como houve também em Jesus Cristo. Então está bem explícito, está bem claro que havia pregadores que estavam pregando nesta igreja. Realmente eles estavam pregando a Cristo. Parece cristão, carrega a Bíblia, mas é deste jeito mesmo que o inimigo engana as pessoas. Se você não conhecer Bíblia, meus ouvintes, você fica enganado. Você fica enjustidos nesse tipo de pregação, achando que você está salvo e na verdade você pode perder a salvação, por você não estar obedecendo a palavra de Deus. Veja o verso de número 6, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Então veja bem, aí Paulo vai dizendo que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação de querer ser maior do que Deus. Verso de número 10 do capítulo 2, para que no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Então veja aqui que Paulo aqui está falando para a igreja que está ouvindo vários tipos de pregador, pelo menos duas classes de pregador ou demais, né? Mas veja o verso de número 20, de número 12, que diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também opera a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm sido obedientes, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Então isso vai cooperar para a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o quer com o efetuar, segundo sua vontade. Verso 14, fazei também as coisas sem murmuração, nem contenda. Então, veja bem, quantos crentes murmuradores e contendeiros que tem dentro da igreja. Isso é um perigo, você perder a salvação. É perigoso se você não entrar pela palavra. Então esse tipo de pessoas estava circulando na igreja dos filipenses. Verso 14. Para que seja repreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então veja aqui, Paulo está orientando a esta igreja que ele não é um desses pregadores que está por aí. Ele prega o verdadeiro evangelho, foi posto por defesa, e ele está dizendo que retendo a palavra, ele está dizendo que temos que ser como os filhos de Deus, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, e persevera entre a qual é uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós temos que resplandecer como astros no mundo, com a luz do Espírito Santo de Deus. Verso de número 16, ele diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão.
Então havia ali pregadores que estavam correndo, pregando em vão, porque vai chegar aquele dia que o Senhor vai sentenciar, não vai ficar por isso mesmo. Então terá uma sentença. Então Paulo tem essa preocupação de como pregoeiros da verdade tem um juízo para vir, e nós temos que se cuidar para não correr e nem trabalhar em vão na obra de Deus. Verso 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fôlego me regozijo com todos vós. Então Paulo está dizendo que ele tem sido oferecido sobre libação de sacrifício a serviço da fé dos filipenses. E fôlego e me regozijo com todos vós. Ele fôlega, diz ele, na fé, fôlego e regozijo com todos vocês. Outra vez, verso 18, e vós também regozijai vós e alegrai vós comigo, porque isto mesmo, que também eu esteja de bom ânimo, sendo do vosso negócio. Sabendo dos vossos negócios, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuidei do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então é maravilhoso nós entender que nessa igreja existia esse tipo de pregador. E que Paulo está regozijando, eu me regozijarei, me regozijarei. Importa que Cristo seja pregado em fingimento, com fingimento ou em verdade. E Paulo está regozijando, porque ele sabe que ele é um pregador-eiro da verdade. Por exemplo, aqueles pregadores que estavam pregando por fingimento, eram pregadores que não tinham santidade com Deus. Não tinha santidade com Deus. É como nos dias de hoje. Existe esse tipo de pregadores que não tem santidade, que anda adulterando, fornicando, traindo sua esposa, entendeu? E que aí estão nas tribunas. Então Paulo ele vai nos orientar a este tipo de pregador. Não é que ele está dando uma brechinha para a pessoa pecar. E muitas vezes a pessoa usa com relação a Davi. Eles tentam pegar aquele gancho do adultério de Davi e também vai adulterar ou fornicar. E não é bem assim que funciona o negócio. Ou você tem que ser um cristão verdadeiro, fiel ao seu Senhor. Você tem que ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Então, Paulo está orientando aqui, esta carta orientar com relação a pregadores que estão nas tribunas dos tempos filipenses e dos nossos tempos.